Uma das ações mais importantes na definição da produtividade do milho é a semeadura, o plantio. E a densidade populacional, definição do número de plantas por hectare, é um dos fatores que definimos agora neste momento e que mais influencia na produtividade do milho. A densidade populacional consiste em potencializar a performance da cultura por meio da aplicação de um número ideal de plantas por hectare, de acordo com o sistema de produção adotado na lavoura. A definição da densidade populacional ideal é um desafio, devido a muitas variáveis existentes de acordo com as características de cada ambiente produtivo. A tomada de decisão inadequada da população pode resultar em uma baixa produtividade do material, pelo fato de afetar negativamente o desenvolvimento da espiga e dos grãos, diâmetro do como, enraizamento, sanidade, entre outras características agronômicas da planta, responsáveis pela definição da produtividade. Os principais fatores que influenciam a definição da densidade ideal são competição intraespecífica, arranjo populacional e plantabilidade, características agronômicas do híbrido, condições endafoclimáticas e nível de investimento adotado pelo produtor. A competição intraespecífica consiste na disputa pelos recursos do meio, como água, luz e nutrientes, por plantas da mesma espécie, ou seja, a competição entre as próprias plantas de milho, e a densidade determina o nível da competição entre elas. Em densidades populacionais acima do ideal, fica claro esse tipo de competição, já que haverá um maior número de plantas por área competindo pelos mesmos recursos do ambiente. Essa competição pode resultar em algumas modificações das características agronômicas da planta, como influencia na altura das plantas, diminuição do diâmetro de como, diminuição do número de grãos por espiga e redução do peso de grãos. E também favorece maior incidência de doenças, entre outros. Essas alterações, consequentemente, influenciam na produtividade do milho. O arranjo populacional de plantas, que é o espaçamento das plantas no hectare, espaçamento entre linhas e na distribuição linear das plantas, e principalmente a plantabilidade, que consiste na correta distribuição espacial das plantas, sem falhas, sem duplas, e também garantir uma boa profundidade, uma profundidade uniforme é fundamental para diminuir os efeitos negativos da competição entre as plantas e garantir, consequentemente, a maior produtividade. Em relação às condições endafoclimáticas, a cultura do milho demanda durante o seu desenvolvimento basicamente calor, luz e água para seu crescimento e produção. Em relação às condições endafoclimáticas, a cultura do milho demanda durante o seu período de desenvolvimento basicamente de calor, luz e água para o seu crescimento e produção, podendo assim garantir produtividades economicamente viáveis. Então devemos levar em consideração fatores como altitude, disponibilidade de água e luminosidade. Esses fatores são cruciais para a definição da população de plantas ideal para a sua área. Em regiões de maior altitude, há um ambiente mais favorável ao desenvolvimento do milho em relação a regiões com menores altitudes. Isso ocorre devido às temperaturas noturnas serem menores, diminuindo o processo de respiração. Assim, em regiões com altitudes maiores, acima de 700 metros, há uma redução da temperatura noturna do ar, favorecendo o uso de populações de plantas maiores em relação às áreas de menor altitude, áreas abaixo de 500 metros de altitude. A necessidade hídrica é diretamente influenciada pelas condições climáticas do local onde seu milho está sendo cultivado. A planta de milho necessita de aproximadamente 6 a 8 milímetros de água por dia durante seu período mais crítico, que é no florescimento, totalizando em média de 500 a 800 milímetros durante todo o seu ciclo, dependendo das condições do ambiente. Quanto maior a densidade populacional por hectare, maior é a exigência da quantidade de água disponível. A luminosidade é outro fator muito importante. O milho é uma planta com um mecanismo de fixação de carbono do tipo C4, fazendo com que ocorra alta eficiência na conversão da luz em energia bioquímica. Uma melhor distribuição espacial das plantas na área permite que o milho seja mais eficiente na interceptação da radiação solar disponível, transformando essa energia armazenada em carboidratos, assim como outros elementos, resultando numa maior quantidade de grãos por área. O cultivo do milho da primeira safra, na safra verão, possui uma maior disponibilidade de luminosidade. Portanto, se obtém um melhor aproveitamento dessa luz, sendo convertido em produtividade. Assim possibilita o uso de maiores populações em híbridos mais adaptados nessa época de plantio. Já falando do cultivo do milho na segunda safra, na safrinha, ou aqui na terceira safra, no Cealba, há uma relativa diminuição do potencial produtivo, pois não há a mesma intensidade de luminosidade. Assim, densidades populacionais menores são mais recomendadas. Além das características agronômicas
próprias de cada híbrido, o nível de investimento e o manejo influencia muito na definição da densidade populacional, ideal para cada lavoura. Um dos fatores mais limitantes para a máxima expressão genética do híbrido do milho é a nutrição. O milho é uma das culturas mais responsivas ao incremento de adubação. A disponibilização de um perfil de solo bem estruturado, com características químicas ideais, níveis nutricionais equilibrados, gera um ambiente propício para o estabelecimento da cultura e um maior desenvolvimento radicular e, consequentemente, aumenta a eficiência da utilização de água dos nutrientes disponibilizados na adubação. O aumento da densidade de plantas por hectare aumenta o potencial produtivo da lavoura, levando assim a necessidade de mais nutrientes. Outro ponto muito importante que você deve se atentar é em relação ao investimento no manejo de controle de doenças no milho. Um aumento de quantidade de plantas por hectare gera um microclima mais úmido e menos ventilado, tornando o ambiente mais propício ao surgimento de doenças, tanto doenças foliares como doenças de colmo, além de favorecer o aumento da atividade metabólica dos insetos. Dessa forma, a utilização de fungicidas eficientes e de forma preventiva é muito importante para a manutenção das plantas saudáveis, que persistam com o enchimento dos grãos por maior tempo possível. O controle de pragas também não deve ser deixado de lado. Além de utilizar biotecnologia com alta eficiência de controle das principais lagartas, é importante o manejo químico, caso haja necessidade de aplicação, visando o controle de lagartas e também insetos sugadores, como a cigarrinha e os pulgões. A produção de milho é diretamente afetada pela densidade de plantas por unidade de área. Para se conseguir uma densidade populacional ideal, é necessário primeiramente o conhecimento do híbrido utilizado, associado ao manejo que possa extrair sua máxima produtividade, proporcionando as defesas necessárias para as plantas. Existe assim um limite de incremento de produtividade com o aumento da densidade de plantas. Quando esse limite é excedido, ocorrerá uma diminuição progressiva da produtividade. Assim também com a utilização de uma densidade populacional menor do que a recomendada. Diminui a possibilidade de atingir as maiores produtividades da cultura. Para a definição da densidade populacional, consulte os profissionais das empresas dos híbridos que você está trabalhando, com atuação aí em sua região. Ele deve possuir experiência e ter conduzido ensaios para a determinação da densidade populacional ideal para cada híbrido aí na sua região. Por isso, para alcançar os maiores rendimentos, é necessário respeitar essas recomendações. E se você gostou desse conteúdo, já curta aí, deixa o seu like e siga a nossa página do Mais Milho, ative o sininho para você receber conteúdos como esse.